Eu acho que assim, uma coisa que até ficou mais claro para mim depois de entrar na Falconex, mesmo quando eu estava na Bitwise ou na Hashtags, para mim não era tão claro, é assim, o mercado, o que a gente chama de mercado institucional, na verdade ele é muito menos homogêneo do que parece, né? Então, sei lá, focando aqui um pouco mais no mercado americano, você tem algumas partes do, vamos dizer, entre aspas, mercado institucional, que estão já super dentro do mercado de cripto. Um grande exemplo são as prop desks, né, que são essas mesas de trading proprietária, que aqui nos Estados Unidos são enormes, né? Então você pensa numa DRW, numa Jump, numa Jane Street, alguns fazendo market making, alguns fazendo apostas mais direcionais, mas são assim, são empresas enormes, players muito importantes. Esses caras já estão no mercado de cripto há muito tempo. Teve algumas mudanças e alguns desses caras reduziram um pouco a presença deles no mercado americano por questões, limitações regulatórias agora no começo do ano, mas em geral esses caras eles estão no mercado, eles são uma força muito grande. Você tem outras audiências que também acho que tem uma presença no mercado de cripto relevante, por exemplo, family offices, né? Outras que você tem, talvez via mais o canal de venture capital, são os fundos de endowment, as fundações daqui, que também é uma outra uma vertical super grande aqui no mercado institucional. Agora, você vai daqui, esses em geral são os investidores que têm uma visão mais de longo prazo ou que conseguem tomar mais risco. Isso que eu nem mencionei, os venture capitalists, né? Quase todo venture capital grande tem um braço ou investimentos no mercado de cripto. Então, você tem alguns desses investidores que já estão no mercado, na verdade, há bastante tempo. Eu lembro que os primeiros investimentos de, por exemplo, endowments, de fundações no mercado de cripto, via fundos de venture capital, são desde 2016, 2017 ou até antes, né? Você tem fundos de VC, como Andreessen Horowitz, que já estão ativos nesse mercado há muito tempo. E esse é tudo um público institucional. Agora, você tem outros públicos que eu acho que ainda estão um pouquinho atrasados e que acho que por várias limitações ainda não estão nesse mercado com tanta força. Um exemplo, por exemplo, é o que a gente chama dos RIAs, né, que são os assessores ou os consultores de investimento no Brasil, que aqui nos Estados Unidos é um mercado enorme. Esse é um público que eu acho que ainda tem uma participação relativamente pequena, uma entrada relativamente pequena no mercado de cripto, em grande parte pelo fato desse público não ter um veículo muito fácil que eles consigam acessar. O ETF, uma das coisas, um dos pain points que o ETF aqui nos Estados Unidos resolveria, o Spot ETF resolveria, seria prover acesso para essa categoria de investidor, que é uma categoria enorme, na verdade é uma das maiores aqui nos Estados Unidos. Acho que é o último número que eu vi, mais ou menos 40% do wealth americano está com financial advisors. Então, assim, tem alguns bolsos aqui que eu acho que ainda tem algumas barreiras para entrar no mercado de cripto, seja regulatória, seja de conhecimento da tese, talvez os grandes asset managers, né? E isso é um negócio que a gente viu mudar um pouco ao longo desse ano. Você começou a falar do ETF. Uma das grandes notícias do mercado de cripto esse ano foi a BlackRock anunciar, fazer um filing, né, de um spot ETF aqui nos Estados Unidos. Assim, é o maior asset manager do mundo. Você já tinha a Fidelity, né, que talvez aí esteja entre os maiores, não sei, top 2, top 3, mas estamos falando aí de empresas que administram trilhões de dólares. Inclusive a Fidelity é uma empresa que se envolve com cripto desde muito cedo, desde acho que até antes da gente, Gustavo, desde 2013 ali, mas vindo muito de uma perspectiva top-down, minha impressão, assim, de quem está olhando de fora, um interesse da CEO, Abby Johnson, ela sempre teve um interesse em Bitcoin desde o começo, isso acabou vindo. Esse interesse da BlackRock ele já é um pouco mais, eu diria, diferente, porque ele já é um negócio que emergiu mais dentro da empresa, já é um sinal muito mais forte, eu acho, até, de cripto ficando mainstream. Você tem empresas como Invesco, então você já tem vários desses grandes asset managers começando a desenvolver um engajamento nesse mercado de ETFs e etc. e tal. E o último que eu quero falar aqui, que também é um investidor institucional que às vezes a gente esquece, o que eu até pouco considerava,
mas que também influencia bastante que os fluxos, que são o que a gente chama dos agregadores de varejo, retail aggregators, né? Então pensa num PayPal, por exemplo. O PayPal ele usa uma infraestrutura institucional para agregar todas aquelas compras. Normalmente eles usam um prime broker ou uma estrutura parecida para agregar todos aquele fluxo de varejo que ele coleta de pouquinho em pouquinho, né? Então você tem um PayPal, você tem um Robinhood, você tem um Cash App, o Square, né, que chama Block. Então várias dessas empresas que na verdade eles agregam fluxo de varejo e executam isso no mercado institucional. Isso também é um outro mercado que se desenvolveu muito, né? Eu lembro agora, eu estava até escrevendo um texto sobre isso. O PayPal anunciou a entrada dele no mercado de cripto em outubro de 2020. E você lembra bem, eu tenho certeza, foi um furacão na época, né? Hoje, assim, ontem o PayPal anunciou uma stablecoin baseada no Ethereum e o mercado nem mexeu, basicamente. Então, é muito interessante também ver como esse mercado está evoluindo bastante. Então, assim, basicamente, acho que essa é meio que uma pintura meio que geral. Tem várias audiências, tem até alguns aqui que eu ainda não toquei, mas eu acho que você tem algumas partes do mercado institucional que já estão envolvidas com o mercado de cripto, provavelmente vão continuar. Outras que, durante o bear market de 2002, que foi muito brutal, teve vários desapontamentos aí, imagino que você também, na infraestrutura de mercado, de alguns players que não se provaram legítimos, e não tem dúvida de que teve uma pausa. Mas eu acho que, principalmente para os grandes e para os investidores institucionais que têm uma visão mais de longo prazo, eles nunca desistiram do mercado de cripto, eles deram uma pausa. E esses caras, em geral, eles não precisam tomar decisões num horizonte de prazo muito curto, eles não têm tanta pressão de tempo para tomar essa decisão. Então, um negócio que eu acho em geral, não são alavancados também, né, Davi? Então, assim, eles são fundos de venture capital, o cara não alavancou, então ele não quebra nesse sentido, né? Ele pode ter o tempo para voltar o preço depois, né? Dado naquela estratégia de longo prazo, né? Exatamente. Então, acho que. Exatamente. Então, pensa numa empresa, por exemplo, como o PayPal, né, que anunciou uma stablecoin com a Paxos, né, que é uma issuer de stablecoin regulada aqui nos Estados Unidos. Eu tenho certeza que isso é algo que eles estão discutindo há anos, né? Por algum motivo, eles decidiram que agora era um bom momento para anunciar e para lançar esse projeto. Mas não é algo que eles resolveram fazer nas últimas semanas, né? Ou o ETF de Bitcoin da BlackRock, né? Imagino que esse é um projeto que já está sendo discutido há muito tempo lá dentro. Por algum motivo, eles decidiram ou acharam que agora era uma hora boa de lançar esses projetos. Acho que esses grandes anúncios, eles validam um pouco essa visão de que esses grandes investidores, eles continuaram olhando o mercado. Eles só deram uma pausa, não precisava ter muita pressa, não precisava correr para lançar nada, mas eu acho que o interesse continua lá.